Estamos vendo um projetor cinematográfico de 35 milímetros. Isso quer dizer que ele reproduzia filmes com 3,5 centímetros, ou seja, 35 milímetros de largura. Era o filme utilizado para cinema, que tem 24 quadrinhos deste, chamado fotograma, por segundo. Então isso aqui é 1 segundo de filme que eu estou segurando. Essa faixa azul aqui, com 2 riscos brancos, é a trilha sonora, é a gravação do som. Quando foi implantado em 1930, 32, 33, foi o sistema Movietone. Muito bem. O projetor 35 milímetros, ele tem este dispositivo que nós chamamos de lanterna. Aqui nós temos a lanterna, é o dispositivo que ilumina a tela. E a tela era iluminada por estes 2 eletrodos de carvão. Aqui nós temos o carvão positivo e este, o negativo. Quando você aproximava com esses, deixa eu passar para cá. Quando você aproximava um do outro e encostava, o que acontecia? Formava-se um arco elétrico, vulgarmente chamado arco voltaico, de uma intensidade luminosa extrema, semelhante à da solda elétrica. Ao acender essa chama, essa luz muito intensa reflete nesse espelho, que é um espelho elíptico. A elipse é uma figura geométrica que contém 2 focos. O primeiro foco está a chama do carvão, a luz fortíssima. E o segundo foco é onde está passando o filme. Então, todos os raios de luz refletem no espelho e o espelho converge para este quadrinho aqui. Desse quadrinho passa pela lente objetiva, que vai fazer a projeção na tela a 25 metros de distância. A 25 metros. Esse sistema de arco voltaico ou arco elétrico era feito por uma corrente elétrica contínua. Quer dizer, não podia ser corrente alternada. Por quê? Não poderia piscar 60 vezes por segundo. Ela tinha que ser contínua, para não atrapalhar a projeção. Então tinha que ter um transformador e um retificador de corrente para rebaixar a eletricidade para 36 volts e aumentar a amperagem para 70 amperes e transformar em corrente contínua para fazer o arco voltaico. E assim funcionava essa lanterna. Essa lanterna era chamada de lanterna automática. Por que automática? Porque com a queima do carvão, o carvão vai diminuindo de tamanho. Ele é longo e ele vai diminuindo de tamanho, conforme ele vai queimando. Logo, era preciso um dispositivo automático que aproximasse o carvão. E aqui nós temos esse pequeno motor que funciona paralelo com a energia do carvão,
que girando ele vai aproximando. A cada volta ele faz isso e ele vai virando isso aqui e vai aproximando o carvão. Tanto este como o positivo, que tem um eixo que vem até aqui e que vai aproximando também. Então os dois vão sendo aproximados à medida que são queimados. Por isso que esta é uma lanterna chamada automática. Outro ponto interessante é que a chama do carvão tinha que ficar no foco do espelho. Então, se essa chama anda um pouco para cá, um pouco para lá, a tela fica escura. Então tem que estar nesse ponto exato. E como a gente sabia que estava no ponto exato, graças a essa pequena lente, a luz bate aqui e reflete nesse pequeno espelho que está fixo aqui, ele não sai do lugar, e reflete aqui, que deveria ter um papel branco com 2 riscos, onde ficava projetado os 2 carvões, para você saber exatamente que ele estava no foco do espelho. Outra coisa interessante é que, conforme o carvão vai queimando, ele vai ficando, ele não é exatamente reto, ele pode ir 1 milímetro para cá, 1 milímetro para lá, e ele sai um pouco de um lado ou do outro. Então o projecionista tinha que ficar atento e regular. Aqui nós temos uma regulagem do espelho, o espelho faz isso, o espelho refletor. E esse outro de baixo, o espelho mexe lateralmente. Então o projecionista, ele fazia parte do espetáculo, que era chamado operador do cinema, o operador cinematográfico. Então o operador fazia parte do espetáculo. Por quê? Porque ele tinha que ter olho clínico e olhar na tela e falar: oh, aquele canto está um pouco escuro. Aí ele olhava lá e regulava o espelho para vir um pouquinho mais para cá, ou um pouquinho mais para lá, ou um pouquinho mais para baixo, ou um pouquinho mais para cima. Então, naquele tempo, o projecionista ou o operador tinha um grande protagonismo. Ele tinha, quando ele trabalhava, ele fazia parte do espetáculo. Ele que regulava a altura do som. Né? E antes da existência do som, ele tocava o projetor na manivela. Então ele tinha que ter a sensibilidade de não correr demais e nem atrasar demais. Então ele tinha que saber a velocidade exata daquele filme. Né? Outra regulagem interessante é essa aqui. Esse aqui fazia o quê? Ele puxa todo esse sistema para um lado ou para o outro, para um lado ou para o outro, para regular o carvão. Então, se um carvão está aqui e outro está aqui, ele precisa caminhar para lá e para cá para poder encontrar certinho com o positivo. E aqui nós temos uma outra, regulagem que ele ergue e abaixa o carvão negativo. Então veja quantas regulagens o projecionista tinha que saber. O espelho, esquerdo e direito, o espelho para cima e para baixo, a regulagem do carvão para cima e para baixo e a regulagem do carvão para frente, de um lado ou do outro. Outra coisa interessante também é que aqui nós temos um solenoide, que acho que não vai dar para ver. O fio que passa no carvão, ele é enrolado numa haste e ele cria um campo magnético. Para quê? Para elevar a chama do carvão sempre para cima, porque essa chama ela é instável, uma hora está para baixo, outra hora está para cima, outra hora está para um lado. Então esse campo magnético é para puxar a chama para cima, para tornar a projeção estável e não ficar piscando a todo momento. Então, essas são as curiosidades de uma lanterna cinematográfica, que é fabricação da Triunfo.
que aqui nós temos a Empresa Cinematográfica Triunfo. Os donos eram Canteruccio e Lamanna, lá em São Paulo. Tá? Empresa Triunfo, olha aí, 32 volts e 70 amperes de intensidade de corrente. Tá? Aqui a gente ligava o carvão, aqui a gente liga a corrente. Quando vai dar, então aqui nós ligamos o carvão. E aqui a gente aproxima até ele encostar. Quando ele encostava, entrava em curto. Aí você afastava e deixava aquela chama acesa. Com essa luz intensa é que se projetava o filme. Agora, vamos ver o projetor em si. Esta máquina é uma máquina de débito e crédito. Por que débito e crédito? Porque ele tira daqui e deposita aqui embaixo. Aqui está um rolo de cinema. Esse é um trailer que dura 2 minutos, mas um rolo de cinema durava 20 minutos, mais ou menos desse tamanho. Os filmes vinham em rolos, 6, 7 rolos. No começo os rolos eram chamados de partes, 6 partes, 8 partes, ou então chamados também de atos, principalmente nos anos 20. Dizia-se, quando queria se referir à duração do espetáculo, eles não diziam 2 horas, eles diziam em 8 partes, ou em 8 atos. Um filme em 8 atos, quer dizer, de longa duração. E como os filmes, a sessão não podia ser interrompida, a ideia foi colocar 2 projetores deste que iam se alternando para trocar os rolos. Passava o rolo 1 no projetor 1, depois continuava o projetor 2 com o rolo 2. Aí voltava no rolo 3, 4, 5, 6, 7 e assim terminava a sessão cinematográfica. Isso requeria muita atenção do projecionista ou operador cinematográfico para que não se trocasse os rolos. Você já imaginou passar o rolo 1, o rolo 3, de repente vai para o rolo 4, depois volta para o rolo 3? Isso criaria um desastre na sessão, né? O filme ficaria incompreensível. Isso certamente ocorreu algumas vezes, mas não sempre. Algumas vezes pode ter ocorrido.